Fala pessoal, eu sou Dorival e essa é mais uma aula da playlist de alimentos e alimentação dos animais domésticos. A abordagem aqui é o PBL, aprendizagem baseada em problemas. E o problema de hoje fala sobre aditivos. Vamos a ele. Você foi contratado como estagiário em um confinamento de bovinos de corte. Observou que os animais receberam uma dieta com relação volumoso concentrado 15,85. Perguntou ao nutricionista do confinamento o motivo dos animais não apresentarem acidose. E o nutricionista respondeu: a resposta está no núcleo que utilizamos. Você observou que o núcleo mineral continha fontes inorgânicas de macro e microminerais, vitaminas, bicarbonato de sódio e também substâncias como viginamicina e monensina sódica. Explique como esse núcleo reduz a possibilidade de acidose nos animais. Então, pessoal, trata-se de um problema em confinamento de bovinos de corte com uma relação volumoso concentrado bastante favorável ao concentrado. Relação volumoso concentrado 15,85. E a ausência da acidose pode ser explicada em parte pela dieta utilizada, sobretudo, conforme o nutricionista falou, das fontes que estão no núcleo dos animais. Então, o que chama a atenção, além dos macro e microminerais e as vitaminas, é a presença da viginamicina e da monensina sódica, que são aditivos, são modificadores de desempenho, aditivos zootécnicos, pertencem ao grupo dos aditivos zootécnicos, são promotores de desempenho e apresentam funções bem específicas. Então, qual é o impacto tanto da viginamicina como da monensina sódica como prováveis inibidores da acidose nos animais? Veja só, esses aditivos zootécnicos, dentre eles nós temos o caso da monensina e da viginamicina, que são os modificadores de desempenho. Eles são antibióticos, como é o caso da viginamicina, e antibióticos ionóforos, como é o caso da monensina. Esses antibióticos, a principal função deles é alterar, promover uma mortalidade seletiva de micro-organismos no ambiente ruminal. É óbvio que a dose impacta bastante nesses efeitos, mas no geral, esses modificadores de desempenho dos animais, eles alteram a microbiota através de morte seletiva de populações microbianas. Então, tanto a viginamicina como a monensina, elas, num primeiro momento, elas causam a mortalidade de grupos específicos de bactéria, que podem ser tanto as bactérias associadas a episódios de acidose, como é o caso da Streptococcus bovis, que é uma bactéria ácido-lática que consegue vigorar em condições de pH ruminal inferior a 5,4 e converte parte do propionato em lactato, aumentando a quantidade de lactato e com isso sendo importante para a questão da acidose. Então, esses antibióticos, tanto a viginamicina como o antibiótico ionóforo, a monensina, pode atuar diretamente reduzindo as populações de Streptococcus bovis, como também pode atuar de forma seletiva, diminuindo as populações de outros grupos e, com isso, alterando o ecossistema geral, principalmente em relações bióticas de competição, por aí vai. Então, no geral, a monensina, por se tratar de um antibiótico ionóforo, ela normalmente tem um efeito maior sobre aquelas bactérias gram positivas, Então, essas bactérias gram positivas, elas têm apenas uma membrana plasmática e se comparado com as gram negativas, que tem duas, E essa membrana plasmática, então, o antibiótico ionóforo se associa a essa membrana plasmática, altera o potencial a permeabilidade seletiva e o potencial hidroeletrolítico da parte interna e externa, bagunça, a bomba de sódio e potássio da bactéria. A bactéria então começa a trabalhar para estabilizar esses compostos, não se reproduz e com isso
suplantadas, as populações são suplantadas por competição, né? Então esse é o efeito mais importante dos antibióticos ionóforos. Enquanto que a virginamicina, que não é um antibiótico ionóforo, ela age seletivamente ou impedindo a síntese de algum peptídeo da membrana plasmática ou algum composto de síntese proteica interna nos ribossomos da bactéria, mas também proporcionando uma morte seletiva. Pessoal, quando você tem, no geral, uma redução na população de micro-organismos, quando cai a população de bactérias, e isso acontece com o uso da virginamicina, bem como do uso da monesina, queda na população bacteriana, você tem necessariamente uma queda na produção de ácidos graxos voláteis. Por quê? Porque os ácidos graxos voláteis eles são liberados quando ocorre a divisão celular bacteriana. Uma bactéria vai virar 2, 4, 6, 8 e por aí vai. E esses ácidos graxos voláteis são gerados durante esse crescimento. Se você tem uma queda na população bacteriana, necessariamente você vai ter uma queda na divisão e, com isso, uma queda na produção de ácidos graxos voláteis oriundas desse processo, tá certo? Isso também vai alterar a dinâmica de uso dos componentes dietéticos. Já que você tem uma redução na população bacteriana, você vai ter uma redução ou vai alterar a dinâmica, a cinética de uso dos componentes dietéticos, sobretudo dos carboidratos não fibrosos, que são os principais componentes das dietas em confinamento. Então, populações bacterianas submetidas a antibióticos, seja a virginamicina, seja antibiótico ionóforo, vão diminuir a população bacteriana geral, reduzir a produção de ácidos graxos voláteis e alterar a dinâmica de uso de fermentação dos carboidratos não fibrosos. Essa alteração da fermentação faz com que não haja um acréscimo brusco da taxa de fermentação dos carboidratos não fibrosos e um acréscimo brusco da produção de AGVs, sobretudo de propionato, né? E isso, então, vai reduzir a possibilidade de que a gente tenha, né, variações bruscas do pH ruminal. É preciso lembrar que essa variação brusca do pH ruminal ela está associada às desbioses, né? Então, quanto mais variável for o pH ruminal, quanto maior a variação, maiores são as possibilidades de a gente ter quadros de desbiose. Em situações onde eu não tenho queda brusca de pH, não tenho fermentação exacerbada de carboidratos não fibrosos, eu tenho pH mais estável e, com isso, mais eubiose ruminal. Tá? Então, essa dieta, a presença dos aditivos como aditivos antibióticos como modificadores de desempenho está associado justamente a modular os micro-organismos ruminais para impedir fermentação excessiva de carboidratos não fibrosos, produção excessiva de ácidos graxos voláteis, queda do pH e presença de Streptococcus bovis para converter parte dos ácidos graxos voláteis produzidos em ácido lático, piorando o quadro de uma forma geral nessa situação. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, deixem aqui embaixo. Vai ser uma satisfação conversar com vocês. Muito obrigado e até a próxima.